E abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. E nós leremos dos versículos 1 ao 7. Carta de Paulo aos Colossenses 2, do 1 ao 7. O tema da nossa mensagem é o conhecimento transformador de Cristo. E diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 2, do 1 ao 7. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Deus Santo, muito obrigado pela Tua palavra, boa, perfeita e agradável, que nos instrui, que nos inspira, que muda a nossa vida em tantos aspectos, Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor abra o nosso coração e mantenha o nosso pensamento cativo em Ti. Retira de nós, Pai, qualquer coisa que possa tirar a nossa concentração, que possa fazer com que a gente perca aquilo que o Senhor mesmo quer nos falar essa noite. Que o Senhor também retire, Senhor, qualquer tipo de pensamento meu, para que de fato somente aquilo que vem do Senhor, inspirado pelo Teu Santo Espírito, possa ser falado essa noite, para que penetre o mais profundo do nosso coração, trazendo a nós conforto, trazendo a nós exortação, trazendo a nós transformação naquilo que nós precisamos. Portanto, nós suplicamos a Ti, fala conosco essa noite. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, pensar dói, tenham certeza disso. E olha que eu ouvia essa frase ao contrário quando eu era criança. Eu tinha uma professora de matemática, matéria com a qual eu não tenho nenhuma familiaridade, que dizia: vamos menino, resolve esse problema, pensar não dói. Mas doía, e eu não conseguia resolver aquele negócio de jeito nenhum. Principalmente quando nós queremos entender algo a fundo, sair dali daquela superficialidade, da coisa que o primeiro Google que a gente dá nos mostra, dói. Quando a gente quer conhecer algo a fundo, então a gente tem que saber várias posições sobre o mesmo assunto, aí a gente procura algum especialista que fale sobre isso, e a gente vai tornando esse processo cansativo. Estudar dói, estudar cansa. Eu vejo que tem gente aqui falando glória a Deus, é verdade, cansa. Estudar é um processo que exige muito da nossa mente. E aí às vezes nós escutamos gente falando: fulano só estuda, como se fosse pouco, mas não é. Pensar dói, e é uma coisa que não é simples de fazer. Mas esse processo pode se tornar um pouco mais fácil. E ele se torna um pouco mais fácil quando envolve emoção. Quando nós não estamos aprendendo algo que não nos cativa, quando é algo que de fato fala ao nosso coração. Aí quando isso acontece, pensar não dói tanto mais, e a gente começa a ficar curioso por esse assunto. Falando assim de uma forma bem leiga, é como se a emoção fosse uma cola,
que trouxesse aquele conhecimento para o nosso cérebro e fizesse a gente se lembrar dele quando a gente está passando pelos momentos que a gente precisa se lembrar daquilo. Por exemplo, a gente tem uma prima adolescente que não sabia a diferença de escrever a gente junto e a gente separado. Em uma viagem, a gente passou a tarde inteira fazendo piadas sobre a gente junto e a gente separado com ela. E provavelmente ela não vai mais esquecer como se escreve, qual que é o significado de a gente junto e o significado de a gente separado. Mas eu tenho um outro exemplo também. No meu primeiro semestre no seminário, eu fiz um trabalho onde na capa do trabalho eu escrevi a palavra bênção sem o acento no E. E aí o professor, de uma forma muito delicada, e aqui contém ironia, me chamou lá na frente, pegou uma caneta vermelha e circulou a palavra assim bem grande e falou: brigou com a língua portuguesa, foi? E eu fiquei, claro, traumatizado com isso, além de ter tirado uma nota ruim. Mas eu nunca mais me esqueci desse acento no bênção, nunca mais. Porque foi um ensino que envolveu uma emoção, não uma emoção tão boa, mas envolveu uma emoção. Quando a Bíblia fala em conhecimento, ela nunca fala sobre algo somente intelectual. Um conhecimento que vai servir para você explicar para outra pessoa, nunca é assim. Porque olha, a gente pode explicar para alguém, por exemplo, a eficácia da vacina contra o Covid. A pessoa vai ouvir e vai falar: ah, legal. Ou, por exemplo, eu tenho um amigo biólogo que me explica várias coisas que a gente pode chamar de informações inúteis. Coisas que não vão mudar nada no meu dia a dia, mas são interessantes. Eu fico curioso, pergunto para ele, ele me fala. Mas quando a gente vai falar daquilo que mudou a nossa vida, aí é diferente. Sabe aquela série que você assiste e fala assim: você precisa assistir isso? Com o Evangelho é muito melhor do que isso. Quando o Evangelho entra no nosso coração e transforma, e a gente sabe quem a gente era e quem o Evangelho nos tornou, a gente quer contar isso para todo mundo. É aquela boa notícia que a gente quer espalhar por aí. E a Bíblia fala de conhecimento nesses termos. A semana passada nós falamos sobre o convite de Jesus para que nós nos achegássemos a Ele. E nós vimos que a única exigência que Ele fazia para a gente era que a gente cresce nele. Só que hoje a gente vai entender o que a gente faz depois que a gente crê em Jesus. A gente vai ver que a nossa vida é uma luta. Assim como pensar dói, assim como o conhecimento é algo que a gente tem que lutar para adquirir, a nossa vida é uma luta. E nós veremos 3 aspectos dessa luta. Nós veremos que o conhecimento transformador de Cristo envolve uma luta para compreender a Cristo profundamente, envolve uma luta contra os falsos ensinos que vêm tentar nos atrapalhar daquilo que é verdadeiro, e uma luta para que nós vivamos nele, não somente sabendo quem Ele é, mas vivendo nele. E o primeiro aspecto dessa luta, o primeiro round da nossa luta de hoje, fala sobre uma compreensão profunda sobre Cristo. E Paulo inicia o texto dizendo que ele gostaria que os irmãos da igreja de Colossos soubessem que ele mantém uma grande luta, tanto por eles, por aqueles que estavam em Colossos, como pelos que estavam em Laodiceia, que era uma cidade próxima, onde também tinha uma igreja. E aí, meus irmãos, nós precisamos saber que essa igreja é uma igreja que estava passando por um problema muito sério. Um problema onde alguns que lá estavam nessa igreja acreditavam em um conhecimento oculto. Algo que não era revelado para qualquer um. Você tinha que ser especial para receber esse conhecimento. E o pior, esse conhecimento era o que ia te salvar. Esse conhecimento ia mudar a sua vida. E aí, lembra que a semana passada a gente falou sobre aquela frase que a gente ouve muito no Brasil, que a educação muda o mundo? E nós entramos até naquela conversa de que a educação não muda o mundo. Na verdade, a educação traz pessoas cheias de inteligência, mas pecadoras. Pois é, aqui não era nem educação, era aquela coisa misteriosa, que a igreja de Colossos estava sendo infestada por esse falso conhecimento de algo que só seria revelado para alguns. Além disso, eles começaram a cultuar anjos, como se eles vissem anjos na igreja e buscassem anjos e buscassem saber coisas sobre anjos que a Bíblia nunca falou. Isso fazia com que eles tirassem o foco do que era verdadeiramente importante para olhar para coisas secundárias, para coisas laterais. Então Paulo,
ele recebe Epáfras, que era o responsável por essa igreja de Colossos, e Epáfras dá um relatório muito positivo acerca da igreja. Fala: olha, Paulo, os irmãos lá de Colossos, eles são crentes, eles buscam o Senhor, e foi contando tudo lá. Tanto é que a gente vê ao longo dessa carta, e eu encorajo você a ler essa carta, que tem apenas 4 capítulos, e a gente vê Paulo falando: olha, estou muito feliz de saber que vocês se mantêm firmes em Cristo. Mas Epáfras conta para Paulo da preocupação que ele estava com essa questão desse tal conhecimento oculto. Então ele fala: olha, irmãos, desde quando eu recebi o relato de como a igreja de vocês está, eu tenho lutado por vocês em oração. Eu tenho lutado para que vocês não se percam em falsos ensinos, em falsos conhecimentos. E aí ele diz no versículo 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E qual tipo de luta Paulo tinha por essa igreja? Ele não estava lá com eles. Qual era o tipo de luta? Era a luta de joelhos no chão, era a luta em oração, para que esses irmãos não cedessem à tentação de buscar coisas novas, mas coisas novas que estavam fora daquilo que Deus tinha instruído através das suas palavras. Nós podemos ver um pouco da luta de Paulo, não somente pelos irmãos de Colossos, mas por todas as igrejas. Por exemplo, quando ele dá um relato de como foi a vida dele como apóstolo em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde ele diz assim: em trabalhos, muito mais; em perigos, muito mais; em açoites, sem medida; em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. A luta de Paulo era desse tipo. Era esse tipo de preocupação que ele tinha com os irmãos. E sabe o que é curioso? É que Paulo não era um super-herói. Paulo era um ser humano, igual a mim e a vocês. E é inevitável nós nos perguntarmos: nós lutamos dessa forma pelos nossos irmãos? Nós nos preocupamos com os nossos irmãos ao ponto de tirar um tempo do nosso dia para orar por eles? Porque, olha só, você pode sim ajudar de outras formas. Quando alguém precisa ir ao médico, você pode levar essa pessoa ao médico. Quando alguém precisa conversar, você pode conversar com ela. Mas a obra interna, a obra do coração, é só Deus que faz. Então a forma que você mais pode ajudar alguém que precisa nesse ponto é dobrar os seus joelhos e orar por essas pessoas. Nós somos assim. Nós podemos dizer que nos preocupamos com os nossos irmãos dessa forma. Será que nós passaríamos por 10% do que Paulo passou por causa de outra pessoa? Ficar sem dormir, sem comer, apanhar só para ir do outro lado e falar a notícia para o outro sobre Jesus, para exortar um irmão? Porque muitas vezes nós ficamos incomodados se temos que fazer qualquer coisa. Nós achamos ruim se temos que chegar um pouquinho mais cedo. Muitas vezes nós nos dedicamos muito mais ao nosso trabalho. Lá a gente não chega atrasado, lá a gente fica até mais tarde quando precisa, lá a gente faz mais do que o chefe pediu. Mas quando é para fazer alguma coisa para Deus, nossa, quantas dificuldades.
Eu estou cansado, eu estou doente, eu estou triste, eu estou desanimado. Meus irmãos, oremos para que nós tenhamos esse cuidado pelos nossos irmãos, de olhar e perceber quando alguém está precisando de um abraço, de oração, quando alguém está precisando ser exortado porque está fazendo alguma coisa errada, que nós como igreja tenhamos esse cuidado que Paulo tinha. E ele fala aqui para que a igreja esteja unida em laços de amor. Sabe que o primeiro ano de casamento é um ano que geralmente é muito problemático, porque são duas pessoas que vieram de contextos diferentes. Uma estava acostumada a dormir mais tarde, outra estava acostumada a acordar cedo. Um gosta de lavar a louça assim que acaba de comer, o outro gosta de dormir depois do almoço, e eu não vou citar nomes aqui. E assim acontece, e no começo tem umas dificuldades em relação a isso, discussões, até o momento que você entende que você não precisa mudar a outra pessoa, você precisa aprender a aceitar as coisas que ela tem de diferente de você. Agora, se é um desafio entre duas pessoas que se amam, no meio da igreja esse desafio é muito maior. Tem gente que a gente acha chato, que a gente não quer estar perto. Mas Deus nos chama a nos unirmos em algo maior do que a nossa própria vontade. Ele não está falando aqui sobre você viver na casa dos seus irmãos. Não, tem alguns que você vai viver mesmo, você vai ter mais afinidade. Jesus teve 3 discípulos que andavam mais próximo dele do que os outros 12, do que os outros discípulos. Então isso é normal, mas na igreja nós temos que ter um tipo de unidade. A unidade em saber para onde nós estamos indo, a unidade de saber o que é que nos guia, o que nós cremos e por que nós fazemos o que fazemos. É nessa unidade que Paulo convida os irmãos a ficarem. E aí ele coloca aqui uma frase meio truncada, dizendo assim: para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Paulo está querendo dizer o seguinte: eles têm que entender profundamente o mistério de Deus. E por que ele usa a palavra mistério? Justamente porque as pessoas daquela igreja estavam com aquela ideia de um conhecimento oculto, de algo misterioso, que não era revelado para qualquer um. Mas Paulo fala, existe um mistério em Deus, e esse mistério está disponível para toda a igreja. E no próprio versículo ele fala qual é esse mistério: Cristo. Cristo é esse mistério, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, escondidos. Veja a linguagem mais uma vez. Como é que nós conhecemos o mistério de Cristo? Através da palavra. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Então não está oculto para a igreja, não é algo que somente o pastor ou a liderança da igreja tem que saber. Isso é para nós, é para você e para mim. Nós tivemos um tempo em que a igreja só tinha Bíblia em latim, e as pessoas não sabiam nem o que os padres falavam. Mas hoje você e eu temos acesso a Cristo através da palavra. Por isso o convite de Paulo é: se apeguem, se alicercem na palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então nós somos chamados para essa luta, para conhecer mais e mais de Deus. Até porque, quando chegar ao ponto de falar em coisas que estão contrárias à palavra de Deus, a gente vai saber disso. Assim como os crentes de Bereia, que enquanto Paulo pregava, eles olhavam a Bíblia para ver se o que Paulo falava estava lá mesmo. É assim que nós temos que ser. Sabe aquele ditado: eu quero comer com farinha isso aqui? Que quer dizer que você quer muito aquilo, você quer conhecer muito isso. Pois é, nós fazemos isso com tantas coisas. Qualquer pergunta que você me fizer sobre o Palmeiras eu sei responder, mas eu não sei responder todas as perguntas teológicas. E isso é com várias pessoas em coisas que elas gostam.
nós somos convidados a conhecer a Cristo através da sua palavra. Esse é o convite, o primeiro convite que Paulo faz. Então o primeiro round é esse: lutar para compreender plenamente Cristo através da sua palavra. E aí, quando a gente luta e vence esse primeiro round, nós podemos ir para o segundo, que é lutar contra os falsos ensinos. E isso está lá nos versículos 4 e 5, que diz assim: para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Só existe uma forma de lutarmos contra os falsos ensinos: é aprendendo o verdadeiro ensino. Você só sabe que uma coisa está errada quando você sabe o que é o certo. Então não tem como você aprender algo, você combater algo que está errado se você não sabe o que está certo. Então nós aprendemos sobre Cristo para assim nós não sermos levados por falsos ensinos. E quais são os falsos ensinos que Paulo falava para o povo dessa época? Primeiro, os judeus. Os judeus tinham o que Paulo chama aqui de raciocínios falazes, mas que em outras versões é chamado de argumentos elaborados. Então ele não está falando de algo tosco, ele está falando de algo que pode convencer as pessoas. Não é aquela coisa, sabe, que você ouve logo de cara falar: não, isso aí não tem como não, está errado. É aquela coisa que vem bonita, bem embrulhada, que aí você olha e fala: será que isso aí é verdade? E os judeus eram muito conhecedores do Antigo Testamento. Então eles tentavam convencer os cristãos que não, você precisa seguir a lei à risca, você precisa se circuncidar, você precisa fazer isso e aquilo, e você precisa seguir os mandamentos, sendo que os cristãos já tinham entendido que somente pela morte de Cristo eles eram salvos e não por nada que eles faziam. Mas os argumentos dos judeus eram bem elaborados. E aí tinha os gregos do outro lado. Os gregos gostavam muito de conversar, gente, muito mesmo. E eles gostavam muito de filosofia, então eles não tinham videogame, né? Não tinham televisão. Então a diversão do grego era se juntar nas praças e falar sobre filosofia, falar sobre a existência da vida humana, como é que isso veio a acontecer, o que é alma, o que é corpo. Os gregos eram bons em filosofia, a gente sabe disso. Inclusive, eles eram tão bons na argumentação que surgiu um grupo de filósofos gregos chamados sofistas, que eles eram capazes de argumentar sobre qualquer coisa. Eles eram como se fossem mercenários, mas ao invés de ser mercenários de guerra, eles eram comprados para convencer as pessoas sobre qualquer aspecto. Vai lá e fala que, sei lá, qualquer coisa, que o azul é verde. O cara ia lá e ele falava com tanta convicção que as pessoas começavam a ficar com dúvida se o azul era verde ou não. Então, tinha os judeus, tinha os gregos, aí tinha os romanos que tinham matado Jesus, e através da sua força tentava mostrar: vocês estão doidos, vocês estão adorando um cara que morreu na cruz, que negócio é esse? Então era mais um tipo de argumento falacioso, argumento bem elaborado. E tinha esse povo novo aqui da igreja que veio de fora, mas também tinha gente de dentro com essa ideia de que, olha, tem um conhecimento oculto, você tem que pedir para Deus, Ele vai te dar a revelação. Ninguém sabe, mas pede para Deus que você vai ter esse conhecimento oculto. Essas eram basicamente os tipos de coisas que os cristãos de Colossos tinham que combater naquela época. Mas nós temos que trazer isso para a nossa época e pensar quais são os argumentos bem elaborados, mas antibíblicos da nossa época. A gente pode começar dizendo que nós vivemos numa era pós-cristã, e essa era pós-cristã faz com que a verdade seja relativa. Então, se a verdade é relativa, acabou a pregação do Evangelho, porque o que é pecado para você não é pecado para mim, o que é errado para você não é errado para mim. Não, você acredita em Deus, mas eu acredito, sei lá, em Buda, e o outro acredita em tal coisa, e você não pode falar que eu estou errado, porque essa é a sua visão. Isso é uma praga,
Não, essa é a sua interpretação da Bíblia. Não, não existem interpretações da Bíblia, existe uma interpretação da Bíblia. Então a gente pode ter dificuldade para entender algumas coisas, mas a interpretação bíblica é única. Mas essa era pós-cristã fez com que, por exemplo, a Europa, que era um berço do cristianismo, se tornasse um lugar completamente ateu. Um lugar onde os templos foram vendidos para se tornar bares, museus, restaurantes, baladas e coisas diversas, porque o cristianismo não tem mais relevância a partir do momento que não existe uma verdade absoluta. Então essa é uma dificuldade que nós temos. Outra dificuldade que nós temos é o chamado no Brasil Estado laico. Como se nós não pudéssemos nos posicionar. Não, o Estado é laico, não fala de Deus aqui não. Mas nós não entendemos que Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é um Estado que nenhuma religião pode ser privilegiada. E não que não se possa falar sobre religião, mas muitas pessoas acham que, por exemplo, sobre temas polêmicos, os cristãos não podem falar porque eles vão falar segundo a Bíblia. E o ateu vai falar segundo o quê? Ou alguém aqui nessa igreja ainda acha que existe algum tipo de pensamento neutro? Nenhum pensamento é neutro. Todos creem em algo, ou em Deus, ou na ciência, ou em qualquer outra coisa, mas o que a gente acredita molda as nossas opiniões. Então, esse tipo de Estado laico não é bem um Estado laico, é um Estado onde o cristão tem que ficar de lado como se fosse um ignorante. Aqui você não pode falar porque, não, de fé você tem que falar dentro da igreja. Não, nós somos chamados para ser luz do mundo, não luz somente da igreja. Em todos os lugares nós podemos sim falar, com respeito, com amor, mas nós podemos falar. Esse é mais um argumento falaz, mais um argumento bem elaborado, só que quer simplesmente sufocar um tipo de voz. Em falar em polêmica, que dizer da política? Quer algo que mais divide o corpo de Cristo do que a política? E aí vamos pensar em argumentos falazes da política. Não existe cristão de esquerda. É um argumento falaz, isso é mentira. Todo mundo que é de direita privilegia o patrão e não gosta do empregado. Isso é um argumento falaz. E tantos outros que querem fazer com que as pessoas se coloquem em certo tipo de caixa e quer colocar a Bíblia num certo tipo de caixa também. Como se a Bíblia fosse de alguma vertente de direita ou de esquerda. Nós estamos no ano de eleição e se preparem, meus irmãos, porque esse é o ano de divisão. Mas nós como cristãos não podemos entrar nessa divisão, não podemos de forma alguma. Você pode conversar sobre política, mas brigar não, e dentro da igreja, no culto, também não. Aqui não é lugar para isso, meus irmãos. A política é algo muito secundário, muito pequeno. Sabe o que vai acontecer se o Lula ganhar a eleição? Nada. Sabe o que vai acontecer se o Bolsonaro ganhar de novo? Nada. Sabe por quê? Vai mudar uma coisinha ou outra aqui, mas o grosso da sua vida e da minha vida, quem rege é Deus, não é governante nenhum. E é por isso que nós como cristãos não somos chamados a defender pessoas, defender partidos ou qualquer coisa do tipo. Nós somos convidados a ser bíblicos, não alienados, mas sabendo que acima do governo dos homens existe o governo de Deus, que é soberano, e saber que todos os que estão lá porque Deus permitiu, todos. Por isso não cabe a nós brigas, discussões por causa de política. Isso mostra muito sobre o nosso coração, mostra muito onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Mas é difícil entender isso. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, versículo 18, assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria,
mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Sabe o que vai resolver o problema de desigualdade no Brasil? Jesus Cristo, somente Ele. Tenha certeza disso. Então, antes de colocar a sua boca para falar, coloque o seu joelho no chão. Somente Ele, somente o Senhor pode fazer isso por nós. Então nós não podemos perder a batalha da falta de conhecimento. Nós temos que conhecer Cristo profundamente, nós temos que fugir dos falsos ensinos, e o último round, nós temos que lutar para viver em Cristo. O Evangelho é a resposta para todas as perguntas. Muitas pessoas acham que o Evangelho é algo para o início da fé. Não, o que é o Evangelho? Não, o Evangelho é você mostrar para alguém que Cristo morreu pelos pecados dela e pronto, acabou. O Evangelho redime a gente por inteiro. O Evangelho mostra para a gente diariamente onde o nosso coração ainda está longe dele. O Evangelho nos traz de volta, mostra que nós fomos salvos pela graça, então nós não somos melhores do que aqueles que ainda não creram em Cristo. O Evangelho nos transforma, por isso nós temos que viver em Cristo. Paulo fala, andar em Cristo, o tempo todo, pensando, falando como Cristo fala. É fazer na prática com que Cristo seja o Senhor da nossa vida. E nós temos que pensar, por exemplo, que Paulo, quando ele foi encontrado por Jesus naquele caminho de Damasco, ele não largou a filosofia de fariseu e adotou uma filosofia de cristão. Não, ele considera tudo aquilo como lixo, como refúgio. E ele, a partir daquele momento, ele viveu uma outra vida, onde as coisas desse mundo não importam tanto mais. As coisas desse mundo ficam pequenas quando você vive em Cristo. Viver em Cristo é se aprofundar, e é isso que ele fala em segundo lugar, para a gente criar raízes. Criar raízes nos remete a uma árvore, e por isso que nós lemos o Salmo 1 no começo do culto, onde diz que aqueles que têm prazer na lei do Senhor são como árvores plantadas à beira de água corrente, porque ele vai frutificar e não vai ser pouco, porque a raiz bem fincada vai fazer com que essa planta, essa árvore não seja arrancada por qualquer ensino falso, por qualquer dificuldade que a gente venha passar na nossa vida pessoal, por qualquer tristeza na nossa vida. Não, nós estaremos alicerçados em Cristo. É por isso que Efésios capítulo 4 versículo 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, veja mais uma vez a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós somos chamados a isso, a criarmos raízes em Cristo, para que nós cresçamos em conhecimento, para que nós não sejamos, assim como Paulo disse, levados por qualquer vento de doutrina, para que nós não sejamos crianças na fé, mas pessoas maduras. E a maturidade não está relacionada à idade ou ao tempo que você tem como cristão, mas está relacionado ao quanto você busca esse conhecimento através da palavra de Deus. É isso que trará a nós essa maturidade. Então Paulo nos convida a andar em Cristo, a fincarmos raízes em Cristo, e quando nós estivermos com as nossas raízes fincadas em Cristo,
a nos edificar em Cristo, a crescer em Cristo. Também o que a gente leu a semana passada em Mateus 11:29, que diz para que a gente aprenda de Jesus. É dessa forma que a gente cresce em Cristo. Assim como um edifício, nós vamos crescendo. Colossenses 3:16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O que mais tem que estar na nossa boca? Conhecimento do quê? Sobre o que são as nossas conversas? Como que nós temos que falar uns com os outros? Salmos, cânticos e hinos espirituais, isso significa que em todas as nossas conversas, nós somos chamados a edificar os nossos irmãos. Mas nós só fazemos isso se nós temos isso enraizado no nosso coração, porque aquele ditado é muito certo que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você se enche de política, de esporte, de entretenimento e somente isso, e deixa a palavra de Deus de lado, o que é que vai sair da sua boca? Quando alguém tiver dificuldade, você vai falar o quê? Espera aí que eu vou chamar o pastor. Pastor, vem aqui que o rapaz ali está sofrendo. Nós somos chamados para sermos esses cristãos fiéis que ajudam as pessoas que estão em sofrimento. Efésios 2:19 diz: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, mais uma vez, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então a nossa fé está edificada nisso, e não em ensinos que são soltos por aí, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. E Paulo termina dizendo que dessa forma nós seremos confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Meus irmãos, se nós estivermos diante de Deus, colocando a nossa vida diante de Deus, aprendendo mais sobre Deus o tempo todo e vendo dessa forma como Ele é bondoso e cuida de nós em todas as situações, não tem outra coisa que a gente faça que não seja agradecer a Ele por todo esse plano, por toda essa beleza, por toda essa bondade. Quando você chega próximo de Deus, é como se você fizesse um raio-x de si próprio e visse que você é imperfeito, que você é pecador, que você precisa o tempo todo buscá-lo. E saber que Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos receber. Lembra da semana passada? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando nós temos isso provado no nosso coração, a única coisa que nós fazemos é irromper em gratidão e louvor a esse Deus. E é isso que nós faremos agora, meus irmãos. Nós vamos orar, agradecendo a esse Deus por ser a nossa raiz, por nos ensinar, por ter deixado a sua palavra como instrução para nós, e pedir a Ele para que cada dia mais nós vençamos a luta contra a falta de conhecimento, a luta contra falsos ensinos e a luta para viver nele e não em nada mais. Peço aos irmãos que fiquem de pé, vamos orar.